não voltei no jogo por causa que eu já vou dar uma música pra vocês. Sim, vou dar a figurinha legendária só pra que deixar o like no canal. Tá bom? Essa é a última partida, infelizmente vou ter que jogar aqui no celular, tá em 5%, gente. Mas só vai aqui, né? Eu vou dar aquela figurinha maravilhosa pra vocês. E eu ainda vou tentar fazer aquela bula pra vocês hoje. Ó, quer ver? Vou tentar fazer essa. Eu sei noção, vocês não tem coração, eu sou sem coração. Eu quero fazer um tipo pra minha galerinha do... Nossa, eu não percebi que só tava nós, meu Deus, ele vai morrer, ele é ruim, meu Deus, ajuda. Não, gente, eu sou muito útil. Gente, eu sou muito útil, meu Deus, olha isso. Eu vou tentar jogar mais uma partida pra vocês pra mim ganhar. Então já vamos lá começar. Gente, voltei aqui, eu parei de gravar sem querer. Então já vamos lá. Vamos lá entrar no jogo, na partida, gente. Essa é a partida que se eu ganhar, eu vou parar. Se eu perder, eu vou continuar até ganhar pra vocês. Vamos lá. E vou dar 5 segundos pra vocês deixar o like e se inscrever no canal. 5 segundos. 5, só 5. Sim, vou deixar só 5 segundos. 5 segundos pra vocês deixarem o like e se inscrever no canal. Calma, vamos tentar. Vou falar aqui. Mentira. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos vocês no fundo do meu coração. Tchau, tchau. Gente, eu só vou parar esse vídeo agora por causa senão meu celular travou. Tchau, tchau. Um beijão. Tchau.